O Anticristo Desmascarado. Uma análise histórica e profética. Ao longo dos séculos, poucas figuras despertaram tanto fascínio, medo e especulação quanto o Anticristo. Para muitos, ele é um ditador global do futuro. Para outros, uma força espiritual invisível. Mas o que os textos antigos realmente dizem sobre sua identidade? A palavra anticristo aparece pela primeira vez nas cartas do apóstolo João. O termo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo. Mas a Bíblia não o descreve apenas como um inimigo declarado, e sim como um engano sutil. Como o apóstolo Paulo alertou em suas cartas aos Coríntios, o método de engano mais eficaz não se apresenta como escuridão, mas com a aparência de um apóstolo de Cristo. Uma figura que prega algo sutilmente diferente da mensagem original de Jesus. Mas a identidade dessa figura é um segredo guardado para o fim dos tempos ou a história já revelou seu rosto? Para desvendar esse mistério, estudiosos da profecia não olham para o futuro, mas para o passado. Especificamente para o livro do profeta Daniel, escrito na Babilônia no século VI a.C. No capítulo 2 de seu livro, Daniel descreve a sucessão dos grandes impérios mundiais através da imagem de uma estátua. A cabeça de ouro representava a Babilônia, 605 a 539 a.C. O peito de prata, o Império Medo-Persa, 539 a 331 a.C. O ventre de bronze, a Grécia de Alexandre o Grande, de 331 a 168 a.C. E as pernas de ferro, o implacável Império Romano, 168 a.C. até o quarto século depois de Cristo. Mas o detalhe crucial está nos pés da estátua. Eles se dividem em 10 dedos, representando a fragmentação do Império Romano em 10 nações, que formariam a base da Europa moderna a partir de 476 depois de Cristo. Mais tarde, no capítulo 7, Daniel tem sua própria visão desses mesmos impérios, mas agora representado por feras aterrorizantes emergindo de um mar agitado. Na linguagem profética, o mar representa multidões e povos, enquanto os ventos simbolizam guerras e conflitos. A quarta besta, espantosa e terrível, representava Roma. Mas o que chamou a atenção do profeta foram os 10 chifres em sua cabeça. Novamente, as 10 divisões do Império Romano. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Daniel observou um pequeno chifre surgir entre os 10. Ele tinha olhos como os de um ser humano e uma boca que falava com arrogância. Para os estudiosos do movimento bíblico congregacional e muitos reformadores históricos, este pequeno chifre é a chave para desmascarar o Anticristo. O texto de Daniel nos fornece um retrato falado preciso, listando 10 características inconfundíveis desse poder. Primeira, ele se levantaria do Império Romano. Segunda,
surgiria entre as 10 divisões de Roma. Terceiro, se estabeleceria após essas divisões estarem formadas. Quarta, derrubaria 3 dessas divisões originais. Quinta, teria uma figura de liderança humana, olhos e boca. Sexta, perseguiria o povo de Deus. Sétima, seria diferente das outras 10 nações. Oitava, proferiria blasfêmias contra Deus. Nona característica, tentaria mudar os tempos e a lei. E 10ª característica, teria poder dominante por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ao cruzar essas características com os registros históricos, um padrão surpreendente emerge. Um padrão que aponta para uma instituição que moldou a história ocidental. A análise histórica sugere que este perfil se alinha com o desenvolvimento do papado católico romano como um poder político religioso. Após a queda de Roma, em 476 d.C., o império se fragmentou. Em 538 d.C., o imperador Justiniano concedeu poder e autoridade política ao bispo de Roma. Para consolidar esse poder, 3 reinos germânicos que se opunham a ele foram destruídos: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, cumprindo a profecia dos 3 chifres arrancados. Diferente das outras nações puramente políticas, este novo poder era religioso. A liderança centralizada na figura do Papa, o homem com olhos e boca, passou a falar com autoridade suprema. A história registra um período sombrio de perseguições, onde milhões perderam suas vidas sob a autoridade da Roma papal, cumprindo a 6ª característica. A Bíblia define blasfêmia de 2 formas principais: um homem reivindicar ser Deus na terra e alegar ter o poder de perdoar pecados. Mas talvez a característica mais audaciosa seja a 9ª, a tentativa de mudar os tempos e a lei. A história e os próprios documentos da Igreja Católica confirmam a alteração dos 10 mandamentos. O 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi removido do catecismo. E o dia de descanso foi transferido do sábado bíblico para o domingo. Como afirma o próprio catecismo, a Igreja mudou o dia de descanso por sua própria autoridade. A 10ª marca fala de um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Na linguagem profética, onde um dia equivale a um ano, isso representa 1260 anos. Exatamente 1260 anos após o estabelecimento do poder papal em 538 d.C., o general francês Berthier entrou em Roma em 1798, a mando de Napoleão. Aboliu o governo papal e levou o Papa Pio VI como prisioneiro. A ferida mortal, profetizada no Apocalipse, havia acontecido.
Até mesmo o enigmático número 666 encontra sua matemática nos títulos oficiais em latim. A soma dos numerais romanos do título Vicarius Filii Dei resulta exatamente em 666. Esta interpretação não é uma novidade moderna. Ela foi a pedra angular da Reforma Protestante. Os fundadores do luteranismo, presbiterianismo, congregacionalismo e metodismo partilhavam da mesma convicção inabalável. O estudo da profecia não tem o objetivo de atacar indivíduos, mas de revelar sistemas de poder que se desviam da verdade original. O anticristo desmascarado não é um monstro de filmes de ficção, mas um sistema histórico que sutilmente se colocou no lugar de Cristo. Que a busca pela verdade histórica e bíblica continue a iluminar o entendimento daqueles que buscam a Deus com sinceridade. Você ainda tem dúvida de quem é o anticristo? Esse estudo visa expor a verdade muitas vezes suprimida. Que o único Deus Altíssimo te abençoe e ilumine seu entendimento. Seja você a Igreja de Deus. Se inscreva no canal, como diz a Escritura. Deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e compartilhe este vídeo com quem precisa saber dessa mensagem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.